blocos, registros e campos. Bom, pessoal, para a gente falar sobre blocos, registros e campos, vamos entender um pouquinho a estrutura de um arquivo de WSPED. Quando a gente começar a falar dos registros, a todo momento nós vamos estar trabalhando e passando pelo PVA, pelo TXT e pelos registros. Mas para a gente entender exatamente o que é um bloco, o que é um campo, o que é um registro, vamos falar um pouquinho aí mais sobre a estrutura do arquivo do SPED. O layout, pessoal, ele é organizado em blocos, que são formados por registros que estão por campos. A maior informação é o bloco, a menor é o campo. O registro, os blocos são formados por vários registros e cada registro tem vários campos, certo? Então vamos entender um pouquinho melhor aqui. Imaginemos o bloco J, que é o bloco das demonstrações contábeis. Ele tem um registro de abertura do bloco J, o J05, que é as demonstrações contábeis que falam as datas de início e fim de cada demonstração. E aí a gente tem as demonstrações que fazem a abertura do balanço, DRE, outras informações, termo de encerramento, signatários e encerramento do bloco. Ou seja, o bloco J das demonstrações tem vários registros que compõem. Quando eu pego um registro desse, o exemplo da DRE, eu tenho vários campos, que é o campo de registro onde eu coloco J150, indicação da linha, código de aglutinação, descrição da linha, valor da linha, indicador, indicação do valor, se é devedor ou credor, e assim por diante. Ou seja, eu faço a abertura do que tem no meu registro. Então, desta forma, a gente consegue entender. O SPED, de uma forma geral, ele é organizado assim. Cada bloco é um sentido, exemplo, tem um bloco de abertura, tem um bloco das informações contábeis, tem um bloco das demonstrações contábeis, tem um bloco dos conglomerados econômicos e tem o bloco de encerramento, que é o 9. Dentro de cada um desses blocos são vários registros e dentro desses registros são vários campos. Exemplo, poxa, dentro do bloco I, que é das informações contábeis, tem um 050, que é o plano de contas. Dentro do plano de contas eu tenho os campos, que é o código da conta superior, nível, se é a natureza, se é ativo, passivo, a descrição da conta. Então a gente consegue fazer essa leitura aí. No momento que a gente vai para o TXT, vamos pegar o TXT aqui. Olha só. Não tem uma informação falando assim, olha, bloco J, bloco I. Automaticamente, na hora que aqui começou com I, a primeira letra, eu estou falando do bloco I. Lá para frente, pessoal, eu vou ter o quê? Vou ter o bloco J, bloco 9, aqui na finalização. Tem mais o bloco J, aqui começando com a letra J, e assim por diante, tá? E aí, se a gente analisar, ó, olha só, esse aqui, o J100, é da demonstração, é do balanço, J100. Vem os códigos, o nível, aí vem, ó, capital subscrito, qual que é o saldo do capital subscrito, se ele é credor, qual que é o saldo final, se ele é credor ou devedor, e assim por diante, tá bem? Os blocos, pessoal, são compostos por registro de abertura de dados de encerramento. Todos os blocos são obrigatórios, porém o registro de abertura irá informar se existe ou não registro. Não, Tiago, eu estou apresentando a SCD só do mês de janeiro. Então não precisa informar o bloco J não, né? Tem, porque o bloco J é das demonstrações contábeis. Em janeiro não é obrigado a apresentar. Mas o bloco J, ele é obrigado na SCD de janeiro. O que vai acontecer, vai vir o J, vai falar assim, olha, não tem registro. Já encerra ele e acabou. Agora, lá de dezembro, aí fala, olha, tem registro. Aí vem DRE, balanço, DMPL ou DLPA, e J800 que vai trazer outras obrigações, se você achar interessante, assim por diante, tá? Então, o que a gente precisa entender? Todos os blocos são obrigatórios. Todos os blocos são obrigatórios. A diferença é, preciso ou não informar? Ok? Mais um exemplo aí só para a gente entender. Tem a abertura. E aí a gente tem ainda uma outra coisa que chama níveis. Que um bloco é filho do outro. Um registro, desculpa, é filho do outro. Por exemplo, eu tenho o J001, que é a abertura do bloco. Aí eu tenho o registro dele, filho, que é o J005. O J005 traz o que, pessoal? Ele traz a data das demonstrações. Aí eu tenho, por exemplo, isso aqui é a demonstração de 1º de janeiro a 31 de dezembro. Eu tenho o balanço desse período, o DRE desse período e as outras informações. Aí depois eu trago o quê? Não é relacionado ao período. É um outro lá. Eu trago J900, que é o termo de encerramento. Ah, o termo de encerramento tem na abertura dele os signatários. Então ele é filho deste. E tem lá o de encerramento, que era na mesma linha deste que eles iniciam e terminam. Então a gente tem ainda registros pais e registros filhos, que é um complementando o outro.
Um pertence ao outro, por exemplo. O J100, o J150 e o J800 pertencem ao período que eu estou relacionando aqui. Identificação dos signatários pertence ao termo de encerramento. Ok? Bom, então, pessoal, a gente tem que observar que a gente tem 3 tipos de forma de registro. O registro que é obrigatório, o que é facultativo e o não se aplica ao tipo de escrituração. Obrigatório é aquele que é obrigado para todas. Por exemplo, o J001, I001 são os registros específicos do que dá abertura. Facultativo é quando eu preciso, que eu posso, talvez, não apresentar. Por exemplo, plano de contas referencial. Ele é um registro facultativo. E não se aplica ao tipo de escrituração. Se eu estou fazendo um livro tipo G, que é o diário geral, os registros específicos do diário auxiliar não são aplicados àquele tipo de escrituração. Assim como eu estou fazendo um livro de escrituração auxiliar, eu não preciso escriturar a parte dos registros que é do diário geral. Estou fazendo um livro tipo G e os registros específicos do que, pessoal? Do livro tipo B, que é o balanço diários e fichas lá de lançamentos. Então não precisa. Então a gente entra nessa situação. No começo do manual de orientação layout, ele vai falando por cada tipo de livro, se ele é obrigatório, facultativo ou não se aplica. Ok?